Olá, Fabrício Venâncio aqui e nesse vídeo eu quero compartilhar com você os 3 principais erros que eu cometi e que fizeram a minha primeira loja virtual falir em menos de 6 meses. É isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo e o objetivo, né, claro, é ajudar você para que você não cometa esses mesmos erros, né? Tanto se você já tem uma loja ou se você pretende montar ainda, está começando, alguns pontos principais aí na minha visão que você deve considerar, tá? E só para contextualizar aqui, isso aconteceu na minha primeira loja foi em 2012, né? Então vai fazer 5 anos aí, então já tem um tempinho considerável, né? O mercado era um pouco diferente do que é hoje. Hoje a concorrência está maior, porém a questão de conteúdo de ferramentas também, então melhorou para algumas coisas, piorou para outras, mas enfim. E nessa época, né, antes de montar a loja eu já tinha um negócio, né? Eu trabalhava no ramo de instalação de câmeras, alarmes, né? Tinha uma empresa desse formato, né, de segurança eletrônica, e na época a minha esposa, né, a Daniela, ela trabalhava numa empresa, né, tal, daqui da minha cidade, uma empresa grande aqui da cidade, e o motivo da gente, o principal motivo, né, da gente montar a loja foi exatamente o trabalho dela, né? Ela tinha um cargo até bem interessante, porém era extremamente cansativo, né? Vamos dizer assim, a pressão era muito grande e ela acabou tendo alguns problemas emocionais aí, síndrome do pânico, essas coisas do tipo. Então, esse foi o principal, né? Realmente o principal motivo da gente querer ter uma qualidade de vida melhor, né? Na época, financeiramente a gente não tinha nenhum tipo de problema, mas enfim, o tempo era muito escasso e o tempo que a gente tinha junto, a gente estava ali esgotado, né? Então, esse foi realmente o motivo da gente querer realmente procurar algo, né, que pudesse sair dessa situação, né? E na época o que a gente estudou, o que a gente achou interessante, né, pesquisando, é realmente fazer vendas pela internet, tá? Então só para contextualizar aqui a situação. Então dá para ver aí nesse formato que a situação não era ideal, né? O ideal quando você vai empreender, tanto de loja virtual, qualquer outra coisa do tipo, é você fazer isso por oportunidade mesmo, né? Então, quando você faz, igual no nosso caso, tinha uma questão emocional envolvida, já dificulta um pouco aí, né? Mas a primeira coisa, né, o primeiro erro que a gente cometeu e que eu quero compartilhar aqui com você é entrar em um mercado extremamente competitivo. Isso já naquela época, né? Então, a primeira loja que a gente teve foi de perfumes importados, né? É um mercado que até hoje, né? Hoje ainda mais, é muito mais competitivo e esse foi um erro, tá? Porque quando você tem um mercado que é muito, vamos dizer, tem muita procura, né? Tem muita venda, por exemplo, o mercado de eletrônicos é muito grande, né? É gigante, né? Muita gente compra eletrônicos, porém existem lojas também gigantes que já vendem isso e a busca, especialmente por preço, a competição é muito grande. Então, normalmente, sua margem é bem pequena e você vai lutar aí contra grandes competidores, né? Então, no caso, na nossa época, isso acontecia muito, né? Já tinha grandes lojas, né? Tem a Sephora, por exemplo, né? Que é uma loja que está até hoje no mercado aí. Na época já era muito grande e outros competidores também maiores. Então, entrar nesse tipo de mercado com certeza dificultou bastante, tá? A gente, sendo pequeno, não tinha muito o porquê da pessoa comprar com a gente, basicamente era isso, né? A oferta dos grandes era muito melhor, tanto com relação ao preço, como prazo de entrega, a confiança que eles passavam era muito maior, então a gente entrar em um mercado que, literalmente, né, a gente disputava ali os mesmos clientes, né, do que essas grandes lojas, então foi algo que realmente atrapalhou bastante. Então, o primeiro conselho, né, que eu posso te dar é entrar em mercado, se você não entrou ainda, né, ou se você está, é possível talvez você fazer alguma mudança nesse sentido, em nichos de mercado, né? Inclusive tem um vídeo que eu gravei falando exatamente como que você pode escolher o produto ideal para você vender na internet. Vou deixar o link dele aqui embaixo se você quiser conferir, para exatamente ajudar você. Se você ainda não vende, vai ser muito útil para você saber, porque isso é primordial, né? Se você já começar vendendo algo que vai ser difícil realmente vender, talvez pela competição já ser muito grande,
a chance, né, de, mesmo você tendo outras ações certas, a chance de você ter sucesso no negócio vai ser menor, tá? Então, esse foi o primeiro erro, entrar em um mercado muito competitivo, tá? O segundo erro foi com relação à gestão mesmo de negócio, né? Então, na época, como eu estou comentando, eu já tinha, né, um negócio, né, só que era um negócio em formato muito diferente. Era um negócio de prestação de serviço, né, onde a margem normalmente é bem alta, né, os custos de marketing eram bem baixos. Então, assim, vamos, né, vamos colocar assim, um trabalho talvez que custasse 10 mil reais, para a gente fazer, talvez teria de lucro 5 mil, por exemplo, né? E, né, quando a gente fala em venda, em varejo, normalmente isso aí está em 10, 15%. Então, a mesma venda, talvez, ali de produtos, né, de 10 mil, o lucro seria de 1.000, 1.500 reais, talvez. E essa parte da gestão mesmo para comércio era uma coisa que eu não tinha ainda, não estava legal ali comigo, né? Então, eu tive muita dificuldade com relação a isso. Como eu comentei aqui, né, às vezes até o preço nosso, né, a margem nossa era muito pequena, né, porque eu tinha uma ideia aí de prestação de serviço, então eu coloquei, normalmente a gente comprava e colocava os preços lá em cima, só que quando ia comparar ali com os da concorrência, tinha uma discrepância muito grande, né, o nosso ficava muito maior, então na hora que abaixava os preços, o negócio acabou ficando inviável, né, então por eu não ter essa parte de gestão mesmo na época definida, né? Então, o conselho aqui que eu te dou se você também não tem, né, um negócio ainda, se você está começando agora, entenda que vender pela internet, ter uma loja virtual, né, alguma coisa assim, é um negócio como qualquer outro, né? Que a parte de gestão, especialmente, é um negócio como qualquer outro. Você vai ter contas a pagar, contas a receber, pagar produto, às vezes você vai comprar aqui à vista e vai receber a prazo. Então, essa parte de gestão é uma parte que precisa estar muito bem, né, definida, senão você vai ter problemas assim como eu tive, tá? Então, segundo erro que eu cometi e que eu te sugiro a prestar realmente atenção é com relação à gestão, tá? E o terceiro, e talvez principal deles, porque talvez se eu não tivesse cometido esse, os outros talvez também não, é tentar fazer sozinho, tá? Então, buscar informação sozinho, fazer as coisas, né, da minha cabeça e tal. Na época, não tinha tantos vídeos como tem hoje aqui no YouTube, ou blogs e tudo mais. Na época a informação era muito pequena, era muito pouca, né? Mas eu fui buscando esse tipo de informação e fui fazendo tudo a partir desse tipo de conteúdo. Por mais que o objetivo, tanto meu como, né, de outras pessoas que produzem conteúdo também, seja ajudar, se você tiver condição, né, de ter realmente alguém, uma empresa que realmente entenda aí da parte, por exemplo, se você estiver montando uma loja, que entenda da parte de planejamento, se você já tem uma loja, que entenda da parte de venda, se você tiver a condição de fazer isso, é muito mais fácil, tá? Muito, assim, às vezes a gente pensa muito no valor que a gente gasta, né? Por exemplo, eu lembro quando eu fui começar, né, eu vi, tinha um consultor na época, e eu olhei lá quanto que ele cobrava R$700 por hora de consultoria. Na época, né, eu achei aquilo muito caro, eu falei, não, que isso, não tem condições, o cara cobrar um preço desse e tal. Mas é aquela coisa, né? Se eu tivesse pago provavelmente esses R$700 por uma hora, dificilmente eu teria gasto um pouco mais de 10 mil, que foi o que a gente gastou, e teria provavelmente economizado os 6 meses que foi que a gente ficou ali só fazendo coisa errada, né? Então, às vezes o preço da gente não fazer algo é maior do que o preço da gente fazer, né? Então, se você tiver condição, e aqui não é nenhum tipo de merchan nem nada disso, porque eu não ofereço esse tipo de serviço, né, de consultoria individual nem nada disso, mas tem pessoas e empresas que oferecem. Se você tiver condição, eu realmente recomendo que você faça isso, tá? Pode ter certeza que se, né, quem for te ajudar realmente entender do assunto, o preço que você vai pagar muito provavelmente vai ser bem menor do que talvez o preço que você pagaria por não ter uma ajuda nesse sentido. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que ele tenha te ajudado de alguma maneira. E se você quer receber tanto conteúdos como esse, como outros conteúdos exclusivos, né, que eu produzo, um jeito mais fácil de você conseguir isso é se cadastrando aí na minha lista de WhatsApp, né? Então eu tenho uma lista onde cada
conteúdo que eu produzo, né, eu mando para essa lista em primeira mão, e tem alguns conteúdos também que eu produzo somente aqui no celular, que é exclusivo para essa lista. Se você quiser, ou eu vou deixar aqui na tela um número, ou aqui na descrição do vídeo, você vai mandar, né, um WhatsApp aí para esse número com a palavra "eu quero", realmente para a gente saber aqui que você quer esse tipo de conteúdo, e aí sempre que eu tiver alguma atualização eu vou mandar para você. Beleza? É isso então, um grande abraço e até a próxima.